Boa noite a todos. Eu sou o Alexandre e hoje a gente começa a nossa segunda aula de Física 3. A gente continua hoje no que paramos diretamente na sexta passada. Deixa eu só conferir se está todo mundo direitinho aqui na chamada. Tá faltando alguém. Deixa eu ver. Eduardo está aqui. Ingrid, Isabela. Teodoro Vitória. Tá certo, contei errado. Acontece. Vocês já viram que as aulas estão lá no YouTube? Tanto as de sexta passada quanto as de terça? As duas já estão lá, ok? Eu tinha conversado com vocês que uma das possibilidades era a gente deixar entre nós. Como ninguém apresentou alguma questão, ninguém me chamou, ninguém nada, assim, para dizer, prefiro que seja assim. Essa é uma moto. Então, deixamos aberto a princípio, para ter mais alcance, para a gente conseguir acessar mais, vocês conseguirem ver mais facilmente, só entrando no canal do YouTube, sem precisar de link nem nada. E as duas aulas já estão lá. Isso aí. Coincidentemente, eu sou a pessoa que tem botado os vídeos no YouTube. Então, as minhas aulas, elas estão indo normalmente. Hoje, lá, a Isis comentou que no final de semana mais aulas vão ser colocadas. E sim, muito provavelmente. Amanhã eu já devo colocar mais todas dessa semana. Então, se tem alguma coisa de fora ou que está estranho ou errado no YouTube, vocês, que são meus alunos, já sabem que podem falar comigo diretamente. Então, é barbárie. Estamos em casa. Na última aula, pessoal, deixa eu botar vocês para o ladinho. Na última aula, a gente começou a trabalhar corrente elétrica. Por isso que o Pikachu está aqui. Porque a gente já está entrando na eletricidade meio que a fundo. Vamos lembrar o que a gente entendia sobre corrente elétrica. Corrente elétrica, então, é quando eu pego o meu sistema, os meus elétrons, lá do modelo atômico, e eu vejo que eles se movem de uma maneira específica. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um fiozão de cobre, lá eu tenho elétrons que vão se mover. Vocês vão ver lá na química, a distribuição eletrônica, piriri, pororá. Para nós aqui na física, a gente precisa agora de uma coisa super direta, que é o seguinte: esses metais, esses corpos de interesse, eles vão ter vários elétrons ligados longe do núcleo, fracamente ligados ao núcleo. Isso vai fazer com que tenha dentro desse fiozinho de cobre, então essa primeira figura seria esse cilindro, é um corte de um fio de cobre normal, dos que tem na extensão de vocês, na rede elétrica, e se não tiver ligado nada, não tiver eletricidade ligada, eles se movem totalmente biruleibos, um para baixo, para a esquerda, um para a direita, um para cima, um para baixo, na diagonal, cada um se move de um jeito. Como a gente classifica? Sem ordenamento ou desordenado. Beleza? De algum modo, eu faço que corra uma eletricidade sobre ele e esse movimento que era todo sem motivo, ele se torna ordenadinho. Eles começam a andar em fila. Dá para lembrar o que é corrente? A definição é essa frasezinha que pode ser um pouco difícil. Corrente elétrica é o movimento relativamente ordenado dos portadores de carga elétrica em algum meio bem definido. É isso que a gente está vendo. Quem são os portadores de carga? Os elétrons. Eles estão se movendo relativamente ordenados. Claro, eles podem ainda dar uma desviada, fazer alguma coisa meio estranha, mas eles se movem preferencialmente para um lado. Dá para lembrar mais ou menos disso? Isso é fundamental para a nossa aula de hoje. Por quê? Porque a questão para a aula de hoje é como eu saio desse fio com elétrons sem um movimento preferencial e chego num caso em que eles têm um movimento preferencial e começam a andar enfileirados. O que acontece para a gente sair de um caso e chegar no outro? Como explicar fisicamente isso? Essa é a ideia da aula de hoje. Ainda, quando a gente pensa em corrente elétrica, tem a ideia da intensidade da corrente elétrica. Quantificar esse negócio. Conseguir escrever um número que represente esse treco aí. Lembra como é que a gente fazia? A gente pegava o meu fio, estava passando
os meus elétrons bonitinhos, todos enfileirados, um atrás do outro, passando, passando, passando. E eu botava a redinha do Bob Esponja aqui. Pego a redinha do Bob Esponja, deixa eu pegar aqui uma cor roxo, que é uma cor muito bonita. A redinha do Bob Esponja, eu pego e eu enfio aqui. Quando eu enfio a redinha no fio, eu marco no meu celular o relógio e eu quero, sei lá, 10 segundos. Então, nesses 10 segundos, eu vou contando quantos elétrons vão para a minha redinha. E aí, o que eu faço com essa informação? A quantidade de elétrons que passou para a minha redinha é a minha carga elétrica. É o que vai gerar a ideia da minha carga elétrica. E o que é o tempo? É a quantidade de tempo, quantidade de segundos que eu marquei. Então, sei lá, se nesses 10 segundos passaram uma carga de 100 elétrons, vamos dizer que essa carga aqui, só para o nosso exemplo, tá? Uma carga de 100 passou em 10 segundos. Isso significa o quê? Uma intensidade de corrente de 100 divididos por 10. 10. 10 o quê? 10 azão. 10 amperes. Por exemplo, tá? Então, isso daqui seria um exemplo. Exemplo. Hoje a gente vai fazer alguns exemplos desse. Agora, e lá no final, para a gente conseguir avançar para o conteúdo seguinte. Beleza? Dá para se lembrar mais ou menos? Carga por tempo. O quanto de carga passa num determinado tempo. Se nos 10 segundos passa 1 milhão de carga, a minha intensidade é muito grande. Tem muitas pessoas passando naquele corredorzinho. Se a minha intensidade é muito baixa e nos 10 segundos passam, sei lá, em vez de 1 milhão de pessoas, passam 10 pessoas, eu já sei que, diferente do caso anterior, agora eu tenho uma corrente baixinha. Poucas pessoas andando no meu corredorzinho. Dá para entender? Qual é o problema disso? A gente pega essas coisas que são elétrons, que são coisas, e traz para o mundo real, tipo pessoas andando na fila, pode nos ajudar. Mas a gente tem que ter cuidado como a gente usa essas analogias. Mas dá para nos ajudar. Dá para se lembrar disso daí, mais ou menos? Vocês estão super calados hoje. Será que é porque sextou já? Pode ser, porque sextou já, né? Sextou é uma entidade. Não sei se, acho que não é mais um verbo, né? Eu acho que já é alguma coisa maior até que um verbo. Ainda bem que sextou, é verdade. Para passar? Quando a gente mede corrente elétrica, então, essa intensidade, quantas pessoas passaram, é a carga por tempo. Lá na nossa unidade de ampere. Ampere vai ser o cientista, o físico, que é super importante e que vai descrever esse tipo de comportamento aqui, desse tipo de comportamento de movimento de elétrons. Então, se a gente bate o olho e vê que alguma coisa tem um azão de ampere, a gente já sabe que é corrente. Ok? Aqui, a gente tem esse exercício. A gente fez ele na última aula. Eu acho que eu deixei para vocês fazerem, né? Me confirmem. Tá, eu acho que a gente fez, então tá beleza. Aqui igual tá a explicação dele, que era para vocês baterem uma coisa com a outra. Mas a gente pode dar uma olhada de novo por cima, tá? Sem muitos detalhes, então, já que a gente já fez. Pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs. Pela redinha do Bob Esponja, passa uma carga de 12 coulombs. Então, a gente vê o 12C e a gente tem que pensar que é carga. Por que a gente tem que pensar? Porque não está dizendo passam uma carga de. Então, isso fica a critério da gente. É a segunda coisa mais difícil de um exercício de física. A primeira é a interpretação do problema, e a segunda é a gente entender a interpretação e olhar para as unidades e saber o que está se tratando. Então, passam 12 cesão, 12 coulombs, a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade de corrente elétrica em amperes é igual a. Então, o 12C é a minha carga é 12 coulombs, e eu tenho 1 minuto. Eu não posso tratar com minutos, eu tenho que tratar com segundos.
Posso converter com regra de 3, como eu quiser, não tem muito problema. E aí eu calculo intensidade corrente, deixa eu pegar uma caneta para riscar. Aqui, intensidade corrente é carga por tempo. A carga é 12, o tempo é 60 segundos, e a corrente está aqui, 0,2 coulombs por segundo. Beleza? Ou 0,2 amperes. Mesma bosta. Mesma coisa. Não pode falar palavrão. No exercício 2, esse eu acho que a gente não fez. Ele não é muito diferente, ele também tem a resolução já, que eu só peguei e botei aqui para facilitar a vida de vocês depois, quando estiverem vendo e não ficarem dependentes das minhas anotações. Os riscos do slide, já disse para vocês, né? Para mim tem pouquíssima utilidade, sem o contexto da aula. Esse daqui ele é um pouco diferente. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes. Vejam só, vocês batem o olho e vocês não precisam saber que esse Azinho é de corrente elétrica, porque ele está me dizendo corrente elétrica. Torna a situação bem mais fácil, mas não é sempre assim. Então tá, uma corrente de 5 amperes percorre o fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. Então, 1 minuto volta-se a nosso tempo. Se antes a gente tinha carga e tempo, a gente usava de uma maneira, agora a gente tem corrente e tempo. E como a gente usa? Não muito diferente. Pegamos e anotamos essas informações. Corrente, 5 amperes. Carga, não sei. E tempo, 1 minuto ou 60 segundos. Para nós, a gente vai usar os 60 segundos para dar tudo certinho nas unidades. E aí a gente só joga dentro da formuleta. Corrente é carga por T. Esse delta aqui, esse triângulo, só está me dizendo que é variação, tá? Não, a gente não precisa se preocupar com isso. Carga por tempo. Qual é o problema? Aqui eu tenho carga. Se eu pegar dentro deste passo aqui, o último que eu risquei em vermelho, e só colocar os valores que eu tenho, olha como é que ficaria. O I vale quanto? 5. Então é 5 igual. A carga vale quanto? Não sei. Então vou deixar um Q. Q. Sobre o quê? Variação de tempo. Quanto tempo levou? 60 segundos. Ok? Olhando para esta parte aqui de baixo, que eu rabisquei de preto, o que a gente tem que fazer? Isolar o quê, né? Precisamos isolar o quê para calcular e saber quanto ele vale. O 60 desse lado está dividindo, ele passa lá para o outro lado, deixa eu fazer aqui dentro em verde, ele está dividindo, ele passa lá para o outro lado, multiplicando. E aí a situação fica assim, ó. Ai, volto aqui para a cor que eu estava. A situação fica assim, ó. 60 vezes 5 igual a quê? Olhem só. 60 vezes 5 igual a quê? Vai me dizer que ponto e vírgula. Não, ponto e vírgula não. Vamos botar seta de novo. Eu gosto de botar seta. Eu sou motoqueiro. Eu dou bastante seta no trânsito. A minha carga, então, vale 60 vezes 5. 300 coulombs. Pessoal, qual é a diferença deste caso de baixo, que eu acabei de calcular, com esse de cima que já estava pronto? Alguém tem alguma sugestão? Coulomb. Qual é a diferença deste caminho que a gente percorreu por baixo, aqui riscando de caneta, e desse que já estava pronto em azul? Tá mais explicado? Se tu acha, eu fico feliz, tá? Fico feliz de saber isso. A diferença é, prestem atenção, o caminho matemático que a gente percorre. O resultado, vocês vejam que é o mesmo, né? Deixa eu escolher uma outra cor aqui.
Acho que faltam umas cores mais chamativas. Vou botar laranja mesmo, laranja. Percebem que é a mesma coisa, né? A carga, ou a variação da carga, o quanto de carga teve, é 300 Coulomb, 300 C. Aqui embaixo, 300 C. O resultado é o mesmo. Qual dos dois está certo? Os dois estão certos. Como é que vocês vão saber qual caminho tem que seguir? É muito pessoal. Isso é uma coisa muito pessoal de vocês. O caminho matemático de cima, ele envolve eu mexer com as letrinhas sem colocar os valores. O caminho de baixo é eu já de cara colocar os valores e depois mudar os valores. Na prática, a gente faz a mesma coisa nos dois casos. O que vai mudar é a matemática. E, desculpa, para a matemática, eu não estou nem aí. E para a matemática que vocês vão fazer, querem adivinhar? Eu também não estou nem aí, tá? Qualquer um dos dois, se fizerem para mim, não tem problema nenhum. Todos os passos matemáticos que vocês fizerem, estando certo, eu estou feliz, tá? Então, para quem acha melhor fazer com as letrinhas e depois botar o final, eu acho no primeiro momento que dá menos chance de errar. Tudo bem, vai chegar no resultado. Já de cara, para não se confundir e funciona melhor assim para a pessoa, já botar os valores e depois mexer com os valores, tá tudo certo também, não tem nada de errado em nenhum dos dois casos. Depende de como vocês vão usar, tá? E aí vocês têm que se entender enquanto pessoas que estão fazendo física, que estão fazendo um exercício de matemática, para ver como isso funciona melhor para cada um, tá? Em geral, eu vou fazer de um jeito só, mas todo momento que surge dúvida ou coisas assim, vocês podem me perguntar. Vamos agora, então, para o novo astro da nossa aula. Fica alguma dúvida aqui de corrente elétrica? Lá no final, tem mais exercícios. Tem? Tem. Tem mais exercícios só de corrente elétrica para a gente fazer. E eu estou devendo para vocês uma lista de corrente elétrica também. Então, esse final de semana deve sair a lista já. Mas, igual, tem os exercícios aqui. Se o caminho de baixo é mais fácil de entender, como vocês estão dizendo, perfeito, não tem problema nenhum. É normalmente o que eu faço mais em aula, porque eu acho que é mais visual para o aluno. Vocês que talvez trabalharam bem menos questões de física do que eu, são normalmente que apresentem mais facilidade com coisas assim. Mexer com as letras pode dar menos chance de errar, mas eu acho que confunde mais. Então, a gente pode ir por baixo, sem problema nenhum. Ok? O caminho matemático é de vocês. Entendam lá com o professor, com os professores de vocês de matemática. Bom, agora a gente vai estudar uma grandeza física que é uma loucura, tá? Essa grandeza física, talvez, na minha opinião, é a grandeza física mais difícil dos 3 anos de física do ensino médio. Loucura, né? Que é a ideia de potencial elétrico, vai estar relacionado com uma energia potencial, mas que a gente vai sempre se preocupar em chamar de tensão elétrica, ou só tensão. Tensão é um nome que faz com que alguns colegas da física queiram me assassinar. Por quê? Bonitinho na física, a gente chama de tensão quando eu pego um fio e eu puxo ele, por exemplo. Eu puxo, eu chacoalho, é eu aplicar uma força em um fio ou em um cabo. Mas, para a gente, tensão vai estar quase sempre associada com essa ideia aqui de eletricidade, tá? Mas, em alguns momentos, vocês podem ver tensão lá nas cordinhas, tá? Então, o meu potencial elétrico vai estar associado com a minha tensão, com essa energia. Ele é definido assim, olhem que viagem. Potencial elétrico é a quantidade de energia necessária para mover uma carga elétrica entre dois pontos distintos de uma região dotada de um campo elétrico.
Caraca, vamos separar as palavras difíceis aqui. Potencial elétrico é a primeira. Quantidade de carga, não vou separar porque é só um corpo com carga. Pode ser tipo um elétron. Eu pegar um eletrinho e querer mover. Mas aqui tem de uma região dotada de um campo elétrico. O que a gente precisa saber disso? Vamos sair um pouco da eletricidade e vamos vir um pouco para a mecânica aqui. A parte da mecânica. Aqui a gente tem a Terra, ok? E na Terra a gente tem uma árvore que em escala está bem pequenininha, né? Vocês conseguem ver, bem pequenininha em relação à Terra. O que chama atenção para a gente? Está caindo uma massazinha. O verde vai ficar sem contraste nenhum. O vermelho vai ficar pouco também. E roxo. Está caindo uma massazinha da árvore. Também não resolveu porcaria nenhuma que está sem contraste. Que desenho bem desgraçado, hein? Fazer assim. Não adianta, está tudo difícil de contraste. Está caindo uma massazinha em direção à Terra. Por quê? Tá, não por que necessariamente a massa está caindo, mas por que as coisas caem em direção à Terra? Alguém tem alguma sugestão? Por causa da gravidade? Sim, por causa da gravidade. Mas e como é que a gravidade vai interagir? Como é que ela vai, sei lá, sair da Terra e chegar no corpo? Como é que acontece esse contato? É um contato, é uma interação que ela acontece à distância. E o que está acontecendo? Se a gente pensar que a Terra vai atrair esse bicho por algum motivo, que vai gerar minha força gravitacional, a gente estende essa ideia para um caso mais pontual do que a gente precisa, como, por exemplo, uma esfera eletrizada. O que é isso daqui? É uma bolota de metal. Eu peguei um papel alumínio e amassei e fiz uma bolinha. Tudo bem? Desta bolinha, eu vou fazer uma coisa interessante. Eu vou pegar essa bolinha e magicamente vou tirar os elétrons que estão ali. Vou começar a tirar vários, 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 vários. Tirei um monte de elétrons. Ok? Este bicho aqui vai estar com uma carga positiva, porque eu tirei os elétrons. Dá para acompanhar ou é muita doideira? Tirei os elétrons da minha bolinha de alumínio, ela está positiva. Faz sentido? O que a gente vai fazer depois? A gente quer entender o que vai acontecer na volta da minha bola de alumínio. Não entendeu direito? Tudo bem, não tem problema. Vamos imaginar assim. Eu tenho uma bolotinha e essa minha bola ela é feita de átomos, como qualquer coisa. A gente já viu um pouco sobre átomo, né? Qualquer coisa na natureza é feita de átomos. Se eu der um zoomzão nela, eu vou ver que eu vou ter lá os meus prótons positivos e os meus elétrons negativos. De que maneira? Não importa quantos eu vou ter. Mas se eu estou em equilíbrio, eu tenho a mesma quantidade de menos do que eu tenho de mais. Ok? Ele está lá bonitinho. Ele tem 1 milhão de cargas positivas e 1 milhão de cargas negativas. 1 milhão de prótons e 1 milhão de elétrons. Então ele está equilibradinho. Beleza? Este corpo está em equilíbrio eletrônico. Ok. Equilíbrio elétrico ou eletrônico. Elétrico. O que eu vou fazer? Misteriosamente, eu vou chegar e a gente vai ver depois isso, mas agora misteriosamente é suficiente. Eu vou chegar e eu vou roubar os elétrons. Então, esse elétron que está aqui eu roubei. Esse que está aqui eu roubei. Esse que está aqui eu roubei. O corpo ele vai seguir em equilíbrio? Não. Agora,
o meu corpo não vai estar mais em equilíbrio. Por quê? Porque eu tenho os mais aqui, e cadê os menos que estavam balanceando? Sumiram. Faz sentido? Este caso aqui é essa nossa bolota. Dá para conectar, Ingrid? O que tu acha? Faz um pouco de sentido isso aí? Não o que, exatamente. Agora eu não me lembro. Às vezes eu faço um monte de perguntas e me perco. E a bolota seria como se fosse a Terra? Por médios de interação, a gente pode pensar que sim. Por quê? Essa bolota estando toda positiva, o que acontece se eu chegar com outra bolota positiva? Positivo com positivo, se atrai ou se repele? Se eu chegar com outra carguinha aqui embaixo, com um monte de mais. Mais. Em geral, a frasezinha que às vezes a gente ouve até de uma pessoa mais velha, assim, uma avó, uma coisa assim, é que os opostos se atraem. E se os opostos se atraem, os iguais se repelem, tá? Então, um maisinho desse vai olhar para o outro e vai dizer assim, ó, juras que eu vou ficar perto de ti, some daqui. E aí essa bolinha, ela vai tentar andar mais para cá. E essa daqui vai tentar andar mais para lá, para elas se afastarem. Faz sentido? Essas cargas elas vão tentar se empurrar para não ficarem juntas, ok? Beleza. No caso da Terra, é como se, fazendo uma analogia, a gente tem uma esfera, só que em vez da esfera ter uma carga positiva, a minha esfera tem uma carga negativa. Deixa eu desenhar agora vários menos. Menos. Agora sim. O mais olha para o menos e vai falar assim: beleza, pode chegar junto. Então, esses diferentes se atraem. E aí essas bolinhas vão ser direcionadas uma à outra. É o mesmo efeito, ou é a mesma ideia, é a mesma concepção que vai acontecer na Terra e na maçã. Vai surgir uma interação atrativa. No caso gravitacional, a gente vai ter sempre interações do tipo atrativa, tá? Aqui, falando de eletricidade, pode ser atrativa ou repulsiva. Dá para pegar essa ideia? O problema é que essa não é a parte confusa. Esse é que é o problema dessa matéria, tá? Até agora, dá para pegar? Beleza. O que é o diabo desse potencial? O potencial é o seguinte: pensem que tem uma coisa sendo atraída, vocês estão segurando a carga que quer chegar junto da TV. A carga quer chegar junto do slide. E vocês não estão deixando, vocês estão fazendo força. A energia que vocês vão ter que fazer para tirar um cara de um lugar e botar no outro, tipo, arrastar, é o potencial elétrico. Vamos pensar com outra coisa mais real. Vocês têm a geladeira de vocês e um imã muito poderoso. O imã, ele quer muito ser atraído para a geladeira. Vocês vão segurar ele fazendo força e vocês vão mexer ele fazendo força. A energia que vocês vão fazer nesse movimento vai ser o nosso potencial elétrico. Dá para entender? No caso lá do imã, por exemplo, seria o potencial magnético, mas é a mesma ideia. É a mesma ideia aqui. É uma coisa super abstrata. Super abstrata. Nas próximas aulas, a gente já começa a pegar isso aqui e enfiar dentro de um sisteminha. E aí, olhando para uma coisinha real, uma lâmpada, uma coisa assim, dá para ver um pouco melhor. Mas agora é essa a ideia. Maluco, eu acho totalmente maluco. E é mais ou menos isso daqui, tá? Essa carguinha menos vai olhar para minha bolotona mais e vai querer se juntar.
O que eu vou fazer? Vou segurar ela e vou andar com ela. Posso arrastar para um lado, tanto faz. A energia que eu vou gastar arrastando isso daqui é o que eu vou chamar de potencial elétrico. E aqui tem um nomezinho que vocês já devem ter visto em algum lugar: o volt, ou Vzão. Vocês já viram isso em algum lugar? Saberiam me dizer onde? Me dar um exemplo, alguma coisa assim? Ah, já ouvi falar volt, sei lá, em tal lugar. Ah, já ouvi meu pai falar. Rótulos de eletrodomésticos, muito bem, tem às vezes um baita intervalo, funciona de tantos a tantos volts. Que mais? Que mais? Mais algum exemplo? Pensem um pouquinho, quebrem a cabeça para ver se sai. Não, literalmente, né? Eu acho que se quebrar também não vai sair a resposta. Eu acho. Não sou um grande especialista em biologia, mas eu acho que não. Um lugar que é na conta de luz. Por quê? Porque essa tomadinha aqui que vocês estão vendo aqui do lado da minha cabeça, por exemplo, aqui na cidade de Pelotas, ela funciona com 220 volts. Então, tem alguém aqui que é de uma cidade que funciona com 110 volts? A nossa vizinha aqui, Rio Grande, por exemplo, é 110 volts, não é 220. Tem alguém? Não, se não tiver, também não tem problema. Tem várias cidades que são 110, tem outras que são 220. Em Porto Alegre é 110? Tu tá me trazendo essa informação? Eu não sabia, nunca tive a experiência de ligar um eletrônico em Porto Alegre. É 110. Beleza, já é um lugar que é 110. Pessoal, hoje, tu vai pegar uma coisa, tipo um carregador de celular, que eu tenho um carregador de celular. Vocês vão olhar para o carregador de vocês, ver se vocês acham aí, e ele vai dizer assim, ó, entrada. E aí eu vou escrever, por exemplo, o que diz nesse meu carregador. Só que na fonte do carregador, eu vou escrever aqui o que está dizendo. Entrada, entrada, entrada. E aí diz assim, 100, 240, vezão. 100, 240 vezão. Tem mais algumas informações que a gente ainda não viu. E tem lá no final 0,3 A. O que é isso aqui, pessoal? Vocês saberiam me dizer? Que informações são essas aqui que o carregador está me dizendo? E aí depois ele tem. Pensem aí, pensem um pouquinho. Essa eu queria ver se vocês conseguem desenrolar alguma coisa. Voltagem do quê? É voltagem, concordo contigo, é o mesmo vezão de volt. Mas do quê? Aqui é saída. Essas duas informações estão no meu carregador. Se vocês olharem agora, alguma coisa que está ligada aí perto, ou não, né? Obviamente. Especialmente não ligado, pensando agora, um carregador de celular, de notebook, ele sempre vai ter essas duas informações, tá, pessoal? Entrada e saída. A entrada é justamente o que vocês estão me dizendo. São as voltagens que esse aparelhinho aguenta, de 100 a 240. É algo que o Deodoro comentou, bivolt. Significa o quê? Que ele funcionaria na rede de 110 e funcionaria aqui na rede de 220. Ele tem esse intervalinho um pouquinho maior, porque a rede elétrica acaba tendo algumas oscilações. Mas se ligar aqui no 110 ele funciona bem, se ligar no 220 ele funciona bem, tudo em casa. E essa é a corrente de entrada, ok? A corrente de entrada é a quantidade de elétrons por tempo que vai passar. Isso daqui é importante porque é com base nisso daqui que eu sei, por exemplo, se, sei lá, fiz a fiação da minha casa,
Usei um fio bem fininho, que era o mais barato de todos. Fiz a fiação da minha casa aqui, da espessura do meu fone de ouvido. Como é que eu sei que eu posso ligar um carregador de celular sem que ele exploda? Pelo tamanho do fio, eu sei a quantidade de corrente que ele suporta. Quantas cargas por tempo ele suporta. Então, se um carregador é 0,3 amperes, eu ligo dois, já são 0,6. Eu ligo mais um, 0,9. Pô, já tenho 1 ampere. Aguenta? Aguenta. Então, vou ligando mais, mais, mais. Daqui a pouco, eu comparo 3 carregadores nessa tomada, mais um notebook, mais a corrente do notebook. E por aí vai. Dá para entender o que eu quero dizer? Se dá para pegar essa ideia, deixa eu abrir uma chamada aqui. Se dá para entender essa ideia, me perdi quem é que veio. Achei. Deixa eu olhar. Foi a Maria Eduarda, né? Chegou. Vou botar a presencinha. Se dá para pegar essa ideia, pessoal, a gente vai agora para. Antes de falar na saída, a gente já vai comentar sobre um negócio muito importante que é a rede elétrica da nossa casa. A rede elétrica da nossa casa, a gente vai ver várias vezes para frente, não tem problema, mas com esses dois conhecimentos de corrente elétrica e energia elétrica, a gente já consegue entender como funciona. Tava muita coisa ligada na tomada e quase queimou o computador. Acontece? Acontece. Por várias questões. Depois a gente vê, por exemplo, por que não é recomendado, digamos assim, o uso de T ou Benjamin, dependendo de onde estão, que é aquele negócio que, em vez de ligar uma coisa aqui, vocês ligam um trequinho ali e ligam 10 coisas junto. Por que a gente não pode fazer? Sai umas faíscas, já aconteceu, já queimei um monte de coisa já. Quando eu fazia eletrônica no Instituto Federal, queimei várias coisas lá. Saiu o cheiro de várias coisas queimadas, assim, senti, ó, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. De tanta cagada que eu fiz lá. Mas, pessoal, a rede elétrica da nossa casa, ela vai funcionar com um valor de voltagem padrão. O que quer dizer? Ela vai funcionar dando uma energia sempre igual para os nossos equipamentos. Então, se eu vou lá e quero comprar um chuveiro, eu tenho que ver se o chuveiro ele aguenta a energia da minha rede elétrica, ok? 99% das coisas hoje em dia são bivolts, mas tem algumas coisas ainda que só funcionam num, só funcionam no outro. Mas a energia da nossa casa, a tensão, ela é sempre igual, ok? Dá para pegar essa ideia? A corrente é sempre igual? Não. A energia que eu coloco é igual. A energia do meu chuveiro é igual. O que ele vai fazer com isso é outros 500. Mas eu dou sempre 220 volts. 220 volts para o meu chuveiro, para o meu carregador, para cá, para lá. E o que eles vão fazer com isso é a corrente elétrica. Quantos elétrons eles vão deixar passar para funcionar é a corrente elétrica. É uma coisa super maluca, principalmente porque a gente começa a caracterizar uma das coisas mais comuns do nosso dia, que é chegar e ligar uma coisa na tomada. A gente está começando a caracterizar. Estamos nos tornando adultos. Mas, de novo, como eu já comentei 10 vezes eu falo, a gente vai ver a casa de novo, porque a rede elétrica é super importante para nós. Dito isso, aqui embaixo a gente tem informação de saída, onde ele está me dizendo que o carregador vai funcionar com 5 volts. Esses 5 volts são os que vão chegar no meu celularzinho, porque aqui entram 220 e aqui saem 5. São esses 5 que eu vou ligar direto no meu celular. Ok? Não tenho certeza se é uma pessoa imitando uma sirene ou se é uma sirene mesmo. Mas esses 5 volts são os que vão funcionar meu celular. Então, eu posso ligar meu celular, por exemplo, na saída USB do computador, que também é 5 volts. Mas tem alguns carregadores, por exemplo, turbo. Se alguém tiver um carregador turbo, tá? Motorola, acho que tem vários modelos turbo. Às vezes eles funcionam com uma voltagem diferente aqui.
ou uma amperagem diferente aqui. Tem que cuidar desses negócios. Tem aquelas saídas também universais, tipo, eu tenho um cabo do meu modem. Estragou meu modem, botei no lixo, mas fiquei com o cabo. E aí o outro modem que eu comprei estragou o cabo. Posso usar? Duas coisas que temos que verificar. Primeiro, encaixa, obviamente. Encaixou. A segunda é isso aqui. Se a saída de voltagem e de corrente não vai estragar o meu modem. É o mesmo que funciona para o celular. Mas como, em geral, todos os celulares são 5 volts e com uma corrente mais ou menos conhecida, então não vai ter problema. Mas se eu ligo um celular que não é turbo, com carregador turbo, ou ao contrário, pode causar problemas e danificar o meu aparelho. Maluquice, né? Vimos dois conceitinhos, meio simples, assim. Não fácil, mas simples, porque só precisa deles para entender eles. E a gente já consegue explicar várias coisas. Vamos pensar, então, para ver se ficou bem entendida essa ideia, com uma coisa visual e lá da mecânica clássica. Olha só. Aqui a gente tem dois exemplos diferentes. Vamos começar com a mola. Aqui eu tenho a minha bolota positiva e uma bolinha positiva, tá? Mesmo esquema que antes. Um está carregado positivamente e o outro também está positivamente. Eles estão aqui perto e eles estão de boa. Eles não estão nem se atraindo muito, nem se afastando. Eles estão ali paradinhos, em cima da minha mesa. O que eu tenho que fazer para fazer eles se aproximar? Naturalmente, eles não se aproximariam, porque eles têm a mesma carga. Os iguais vão se repelir. Então, eu tenho que fazer uma força. Eu tenho que empurrar essa carga para fazer com que ela se aproxime. É que nem eu pegar uma mola, que está equilibradinha, bonitinha, e eu tenho que empurrar essa mola para comprimir ela. O que vai acontecer? Vai ter associado, no caso da mola, a uma energia, porque se depois de apertar a mola eu soltar, a mola vai começar a oscilar um monte, vai voltar para o equilíbrio, vai ficar assim até parar depois de um tempo. É o mesmo que vai acontecer neste caso aqui das nossas cargas. Vai ter uma energia associada, que se eu chegar e aproximar bastante sem tocar, e depois soltar um deles, ela vai ser disparada. Dá para relacionar mecânica, dia a dia, com esse negócio das cargas? De uma maneira um pouquinho diferente, se aqui na mecânica das cargas a gente tem repulsão natural, elas querem se afastar, aqui a gente tem uma coisa de atração, um sistema de atração. Essa configuração aqui, esse sisteminha, ele está representando a Terra e a maçã. Olhem só, a gente tem um bloquinho, está longe do chão, preso com uma cordinha aqui, tudo bonitinho. Se eu não cortar, ele vai ficar preso aí por um tempão. Isso pode ser aqueles batistaca, não sei se vocês já viram. Por alguma questão na obra, eu tenho que, sei lá, enfiar uma coisa de concreto, uma coisa de ferro muito funda no chão. Eu boto e bato com a marreta. Mas é grande demais para uma marreta. O que eu faço? Tem uma máquina que literalmente faz isso. Ela levanta um peso e solta. Ela levanta um peso e solta. E esse bicho fica batendo, 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 continuamente até o treco descer. É um sistema de batistaca. O que acontece no momento em que eu chego e corto essa minha cordinha? Essa minha caixa, ela vai cair. Isso é esperado. Como é que a gente pode pensar nisso? No caso da caixa, ela tem uma energia gravitacional. A energia gravitacional está atraindo ela. No momento que eu corto, essa energia gravitacional faz com que elas se juntem. E se eu fizer um bate-estaca de átomo? Pegar uma carga negativa aqui e outra positiva amarrada. No momento que eu cortar minha cordinha, vai acontecer a mesma coisa. Essa energia potencial aqui, só que agora no caso elétrico, né? Num caso mais elétrico, digamos assim, que energia é energia, de uma maneira geral. Mas nesse sistema eletrônico aqui, a gente vai ter
Esses carinhas querendo se aproximar, o amarelo e o verdinho, mas eu estou segurando. Quando eu solto isso daqui, a energia potencial faz com que eles se movam. Então, a energia ela vai estar associada com essa ideia aí. Beleza? Pessoal, para ser um pouquinho mais chato, a gente pode separar, ou deve separar, o potencial da energia potencial. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma é energia dada em Joule, que é, por exemplo, aqui no caso, a energia gravitacional, que está segurando, e o outro é o potencial, quando eu já levo em consideração a carga. Essas diferenciações, elas vão ficar mais claras com o andar da aula. Não da aula de hoje, necessariamente, mas sim com o andar das aulas. Quando a gente for estudar um pouco mais a fundo sobre esse tipo de interação aqui. Porque, a princípio, a gente não sabe muito bem como eletrizar os corpos, como eles se comportam, isso daí a gente vai ver depois. Mas agora a gente já consegue ter uma ideia. E mesmo que possa parecer um pouco confuso para vocês a diferença de um e outro, vocês têm que ter mais ou menos essa ideia de interação à distância, de como eles vão se comportar, para a gente conseguir avançar no conteúdo. Fechou? Acho que dá para pegar essa ideia, né? Quando a gente traz assim para coisas mais mecânicas, uma mola, uma coisa caindo, fica 10 vezes melhor da gente imaginar. A gente tem que sempre cuidar, né? Até onde funciona, trazer atominho para a vida real, tem toda uma problemática em cima disso, mas em geral ajuda. Acho que nos ajuda a entender. E aí que vem a nossa questão primordial da aula de hoje, que a Nazaré também quer saber. Se eu fizer um sistema assim e apresentar essa foto para vocês, a primeira coisa que vocês vão pensar é qual é a relação dessa aguinha com circuitos, com eletricidade, com tensão elétrica. Para a gente fechar essa ideia, olhem aqui. Eu tenho esses recipientes conectados. Se vocês quiserem um nome bonito disso, a gente chama de vasos comunicantes, porque é como se fosse tipo um vaso de planta e outro comunicado, linkado aqui, um com o outro. E um deles, o lado esquerdo, eu tenho uma coluna maior de água. A gente consegue ver, né? A gente tem uma coluna maior de água. No lado direito, a gente tem uma coluna menor. Pessoal, esqueçam as setas e me respondam o seguinte: o que acontece se eu fechar a conexão entre esses dois vasos? O que vai acontecer com o vaso esquerdo? Esse daqui. A resposta é nada. Não vai acontecer nada. Ele vai seguir assim, equilibradinho, bonitinho, com essa altura. E o direito também, não vai acontecer nada. Agora, quando eu conecto esses dois, e quando um tem uma pressão maior que o outro, vai acontecer esse movimento da água. Eu vou ter uma diferença de potencial aqui dentro. Que potencial? Um potencial que vai estar associado com uma ideia mais mecânica mesmo, com uma coisa de aguinha. E aí, passou-se um tempo, esse meu cilindro vai ficar basicamente assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Pô, desenho o cilindro de roxo. Aí a água vai ser vermelha, porque é sangue, né? Sextou. Sextou é dia dos vampiros. Depois de um tempo, aqui a aguinha, 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 aguinha. Depois de um tempo eles vão se equilibrar. O que eu faço? Eu pego essa água que passou daqui, se movimentando com essa energia, e eu enfio ela numa bomba de água. E essa bomba de água joga lá em cima de novo, mais água. E eu tenho um sistema que continuamente fica se movimentando, fica transformando essa energia em alguma coisa. Por exemplo, o movimento da água. Isso é o que a gente precisa para, na aula que vem, construir um circuito elétrico. Pensar o que é um circuito elétrico. Se isso aqui ficou muita loucura, não se preocupem. Na aula que vem a gente volta com ele. Agora eu não me lembro se é diretamente na próxima que volta essa figura ou é na outra ainda. Mas aí a gente volta com essa ideia, tá? Aqui a gente tem um videozinho, não sei se vai ficar bom para vocês verem, de uma lâmpada acendendo. Alguém aqui nunca viu uma lâmpada dessa?
Temos nascidos depois de 2002, 2001, depois de 2001 pode ser. Nasci em 2001 ou depois. Vou botar de novo o vídeo. Por que eu pergunto isso? Porque isso daqui é uma lâmpada daqueles modelos antigos. A gente chama de lâmpada incandescente. O que está acontecendo com essa lâmpada? Hoje a gente não usa mais, porque ela é um desperdício incrível de luz. Só trocar essas lâmpadas em casa por lâmpadas de LED, por exemplo, já vai resultar numa economia visível na conta de luz. O que está acontecendo aqui nesse bicho? Eu vou ter que dar um jeito de parar. Vamos ver como é que eu vou fazer para parar isso aqui. Ah, consegui. Aqui, quero assim. Meio escuro aqui. Vai ter que ser esse. Não tem outro intermediário. O que está acontecendo aqui, pessoal? A gente tem um sistema em que aqui vai ter um fiozinho metálico. Como é que está esse fiozinho metálico se a lâmpada está fora da luz? Que nem aqueles elétrons. Um para cá, outro para lá, nada a ver. Não vai acender. Eu vou lá e eu coloco uma tensão. Eu coloco uma energia entre um terminal e outro. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Entre esse cara aqui e esse daqui, eu vou lá e ligo uma bateria, tá? Esse símbolo aqui de duas pazinhas juntinhas é bateria. Deixa eu escrever aqui. Não se preocupem, que o que não tiver formalmente no slide a gente volta a ver, que nem o caso da bateria. Bateria. Professor, o que é esse diabo dessa bateria? Para nós, pode ser, por exemplo, a luz. Liguei ele aqui na minha rede de 220 volts. Ok. O que eu fiz? Peguei a minha lâmpada, o filamento, e botei uma energia nele. Uma energia de 220 volts. Uma tensão de 220 volts. E o que vai acontecer com os elétrons dentro dele? Alguém tem algum palpite? Coloquei uma energia entre os terminais. O que vai acontecer? Vai surgir a primeira coisa que a gente viu. Vai surgir uma corrente elétrica. Aqueles elétrons que estavam rateando sem ter onde andar, quando eu coloco uma energia sobre eles, uma tensão, eles vão começar a se mover ordenadamente. Faz sentido isso aí? O que vocês acham? Vamos revisitar a primeira figura lá que a gente viu. Olhem aqui. Agora a bateria faz um pouco mais sentido, né? O que a bateria está fazendo com seus positivos e negativos? Está dando uma energia. Então, esses malucos aqui em cima, sem energia, eles não têm por que andar para um lado só, ou qualquer coisa assim. Quando eu coloco uma energia assim, agora eles têm um motivo para andar de maneira ordenada. E é assim que a gente conecta corrente elétrica com tensão. Só com a bateria. Tá? Quando eu digo bateria, é fonte. Quase joguei no chão meu carregador. Quando eu digo bateria, é uma fonte de energia. Pode ser uma bateria de celular, pode ser uma pilha, pode ser, nesse nosso caso, a rede elétrica, pode ser várias coisas assim, tá? É o que vai dar energia para esse meu sistema. Como são, como se comportam as energias, isso aí depois a gente vai ver com calma, tá? A gente ainda está começando a construir essa ideia dentro da nossa cabeça. Então, agora a gente consegue entender um pouco melhor como as coisas funcionam. Eu chego e dou energia, a corrente gera luz. Beleza. Eu tiro a minha energia, apaga a lâmpada. Eu coloco a minha energia, gera corrente, que vai gerar a luz. Ok? O funcionamento aqui ele é meio complicadinho, porque ele envolve a temperatura. Esse filamento tem que esquentar. Então, a corrente elétrica esquenta o fio e faz com que gere a luz. Nas aulas que vem, a gente vai ver exatamente como isso funciona. Para a aula de hoje, eu trouxe esse gráfico. Ele ficou meio ruim, eu sei, mas eu não consegui fazer um. Tá? Esse aqui eu peguei de algum lugar, alguma
parte da internet que era sem direitos autorais, que era uma questão do Enem, se eu não me engano, uma questão do Enem. O que está acontecendo aqui? Isso é um gráfico. Vocês sabem analisar gráfico? Vocês já tiveram uma aula específica sobre isso? É a minha pergunta. Sim, beleza. Beleza. Isso é legal porque fica evidente que as informações que eu vou dar para vocês, não é uma imposição e não é algo unânime. É uma forma como eu vejo os gráficos. Então, sempre quando um físico olha um gráfico, e aí o professor Alexandre vai dizer para vocês fazerem sempre primeiro uma análise dos eixos. O que são os eixos ou as dimensões, ou o x, o y, coordenadas abscissas, o que quiserem. Quais informações ele está nos dando, ok? Um físico falando. Então, aqui a gente tem corrente, o izinho. Além de ser um i, está um a maiúsculo. Então, izinho que eu já achava que era corrente, quando eu vejo o azão, eu vejo que é ampere, fechou. Aqui em cima a gente tem o U. O U, que ele vai ser relacionado a essa tensão. Então, esse U é a minha tensão e esse I é a minha corrente elétrica. Ok? Fechou? Então, a gente tem um gráfico que vai relacionar corrente elétrica com tensão, com energia. E o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte experimento. Eu vou pegar alguma coisa que funcione na eletricidade. Não pode ser aquela lâmpada do caso anterior, tá? Não pode ser. Vamos pensar outra coisa. Eu peguei esse carregador aqui, tá? Esse carregador, que ele funciona deixa eu ver, de 100 a 200. Putz, grila, não pode. Tem que ser uma coisa que funciona de 0 a 40. Eu peguei outro carregador genérico qualquer, que funciona de 0 a 40. E o que eu vou fazer? Eu quero brincar fazendo uns experimentos. Então, eu pego esse meu carregador e, sem colocar energia nenhuma, eu tenho uma corrente de 0 amperes. Faz sentido? Se não tem corrente no carregador, não tem energia, não tem tensão. E se não tem tensão, não tem corrente. É mais ou menos o que a gente tinha visto, né? O caso lá, Biruleibe total. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou colocar agora uma energia de 10 volts. E quando eu coloco uma energia de 10 volts, eu vejo que surgiu uma corrente de 2 amperes. Como eu sei isso? Este ponto aqui. Deixa eu fazer bem grandão aqui. Ficou até parecendo o selo do Naruto aqui. Bem grande aqui. Esse ponto aqui. Como a gente analisa ele? Bom, em X, a gente vai descendo aqui, ó. Pim, 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 e vê que é 2. Então, corrente é 2. E em Y, a gente faz o contrário. Vai aqui, ó. Pim, 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 10. Dá para entender? Ou é muita doideira? Eu pergunto porque às vezes é muita doideira mesmo, tá? Às vezes é muita doideira. Aí eu tento explicar de outra maneira, não tem problema. Olha que bagulho maluco. Como é que eu posso falar? Se eu pegar esse valor aqui de 10 para esse primeiro ponto e dividir por 2, vai dar quanto? 10 sobre 2. 10 divididos por 2, vocês têm 10 reais para dar para duas pessoas, cada um ganhar 5 reais. Ok? Vamos ver com o ponto seguinte. E aí eu faço outro experimento. Antes eu botei 10 volts, mas eu acho que é pouco. Vamos botar 20. No momento que eu boto 20 volts, eu vejo que surge uma corrente de 4 amperes. E agora? Quanto que dá 20 sobre 4? 20 sobre 4 é igual assim, tá? Façam de cabeça, façam armando a divisão, façam simplificando,
façam do jeito que quiserem, tá? O professor de física não tá nem aí. O professor de física só quer ouvir que vocês acertaram a questão. Deu o mesmo número. Vamos pegar só mais um, só para desencargo de consciência. Vamos pegar aqui o laranjinha. 30. No momento que eu boto 30, surge 6 amperes. 30 sobre 6 dá 5 também. E isso vai seguir dando 5, 5, 5, 5, 5 para sempre. Primeira coisa, eu sei que esse valor vai dar sempre 5, porque isso aqui é uma reta, tá? No fundo, o que eu estou fazendo é a inclinação dessa reta. Professor, você é muito maluco, eu nunca ouvi falar nisso daí. Tudo bem, não tem problema. No fundo, sempre vai dar 5, porque quando eu divido a energia do meu sistema pela corrente elétrica, eu tenho uma propriedade do meu sistema. A propriedade em questão, ela vai ser o que vai me definir a facilidade com que esses elétrons andaram. Se a fila era muito fácil, se a fila dos elétrons era muito difícil, era apertada, o chão estava molhado, ela é que vai me definir. E por que dá sempre 5? Porque é sempre esse valor aí. Professor, que diabos é isso? Já tá maluco, sexta-feira, 9h22 da noite, já tá biruta. A gente vai conectar isso aqui depois com o que a gente chama de lei de Ohm, ok? Por enquanto, é mais do que suficiente a gente conhecer esse comportamento aqui e lembrar de uma coisa. Eu disse que podia ser a lâmpada do caso anterior. Eu disse que não podia ser, né? Então, você já tem um indício que talvez a lâmpada seja um pouquinho diferente. E vai ser. Mas todas essas discussões vêm depois. Por enquanto, a gente só precisa conectar esses bichinhos um com o outro. Ok? Pessoal, temos mais 10 minutinhos de aula. É isso? É menos, né? Mais 8 minutinhos de aula. Vamos dar uma olhada nesse exercício aqui, tá? Depois tem este daqui, sem gabarito, e esse outro daqui também sem gabarito, que já fica de lista até eu fazer a minha outra lista, até eu fazer a verdadeira, usem o que está nos slides. Mas agora vamos fazer esse exercício aqui. Esse exercício, pessoal, ele é do PAV. Para quem não sabe, na última aula eu comentei um pouco sobre o que era, é o vestibular aqui da Universidade Federal de Pelotas, o vestibular quebradinho. Alguns aqui vão fazer o PAV 3, e essa questão já caiu, uma questão recente, e tem muita chance de cair bem parecido de novo. Ele começa assim: o que causa um choque elétrico no corpo? A corrente elétrica ou a voltagem? Sabe-se que a passagem de corrente elétrica pode ter consequências danosas para o organismo, conforme a tabela. Isso é realmente verdade, tá? A gente já sabe um pouco sobre corrente elétrica e um pouco sobre voltagem. O que causa danos na nossa pele são os elétrons. Os elétrons da corrente elétrica que causam dano. A voltagem, ela é a energia. Então, no fundo, é a corrente que dá problema com a gente. Então, aqui tem alguns valores de corrente. 0,001 ampere, a gente começa a sentir. Então, menos que isso, eu toco num fio numa coisa e não faz sentido para mim. Quando eu toco, eu já começo a sentir algum formigamento. Se poucas pessoas viram uma lâmpada incandescente, menos pessoas ainda viram uma TV zona de tubo com uma antena gigante em cima dela e um bombrilzinho na ponta. Aquele aço... eu não tenho nem ideia de como é que é o nome desse negócio sem ser a marca. Mas é aquele esponja de aço, eu acho, que a gente usa para arear a panela e coisas assim. A gente enfiava lá na antena da TV. Aquilo dava um choque danado às vezes. A gente chegava e encostava, claro, não era uma coisa que doía, mas às vezes assustava, porque a gente conseguia sentir. É uma corrente mais ou menos assim.
0,005 amperes já é uma corrente que a gente começa a sentir algum tipo de desconforto, tá? Sentir algum tipo de dor, algum tipo de desconforto. Super comum, tá? Talvez mais associada, sei lá, a coisa um pouquinho maior, tá? Não vamos se ater muito a exemplos. 0,01 ou 10, é a mesma coisa, né? Esse zero aqui para nós, whatever. A gente já tem uma coisa um pouquinho mais séria já. Já temos, por exemplo, contrações involuntárias dos músculos. Uma das causas piores de acidente com eletricidade é quando a gente toca num fio de alta tensão com a parte de dentro da palma da mão. E se gerar uma corrente nessa escala aí, nessa magnitude, como a gente acabou de ver, ela pode causar Meu Deus do céu. Calma. Uma corrente elétrica dessa ordem de grandeza, na palma da nossa mão, pode causar uma contração involuntária dos músculos. E aí, quando os meus músculos, os meus dedinhos, se contraírem, eles vão fazer uma coisa maravilhosa que é se agarrar no fio que está me causando dano, que está me dando choque. E aí, é extremamente complicado, tá? Eu já tenho os meus músculos involuntariamente querendo fazer com que o meu corpo esteja em contato com essa corrente, e aí é complicado. Eletricidade não é brincadeira. A gente não deve, em hipótese nenhuma, mexer com eletricidade sem ter formação sobre ou sem ter ampla experiência sobre. Tá? Não tentem fazer, abrir tomadinha, fazer coisa assim, é extremamente perigoso. Vamos continuar, para ver se dá tempo de terminar. Com 0,015, a perda do controle muscular, e com 0,07, vejam que não é nenhum. Se passar através do coração, se passar pelo coração, causa distúrbios, pode causar eventos fatais, se durar mais de 1 segundo passando essa corrente, ok? Algumas informações super importantes e alguns avisos gerais que eu gosto de dar para o pessoal. Vamos continuar. Conforme a tabela apresentada, se uma pessoa levar um choque a nível de causar a contração involuntária dos músculos, aonde está isso? Voltamos lá para o texto, aqui. Contração involuntária dos músculos está aqui. Então, estamos falando dessa corrente elétrica. Usamos uma tabela para tirar a informação que a gente precisa. Continuamos. A nível causar contrações involuntárias dos músculos, separadinha a informação, por 10 segundos. Então, os 10 segundos está aqui. A quantidade de carga elétrica que atravessa seu corpo nesse intervalo de tempo é de... Não é uma questão difícil, tá? Eu acabei me perdendo falando de várias outras coisas. Eu adoro falar de física, então para mim é complicado. Mas a gente vai usar esta equaçãozinha aqui. Cada vez que passo o slide, ele apaga o que estava, né? Essa equaçãozinha aqui. Vamos lá. Corrente elétrica é a quantidade de cargas que passa por um determinado tempo. Eu tenho a corrente? Tenho. Vou colocar uma exclamação. Tá lá, 001. Eu tenho a carga? Não. É quem eu quero descobrir. Então, eu boto uma interrogaçãozinha. E eu tenho tempo? Tenho. 10 segundos. Então, uma exclamação aqui também. Fecha todas. Eu tenho uma equação com 3 incógnitas. 2 eu conheço e uma eu quero descobrir. O resto é história. Olha só. Aqui está feito do mesmo jeito anterior. Eu pego este bicho aqui e passo para o outro lado, multiplicando. Professor, não quero fazer assim, quero fazer que nem tu ensinou. Vamos fazer. Deixa eu aproximar aqui. Já estamos terminando a aula, tá? Não se preocupe. Corrente vale quanto? 0,01. Então, aqui, 0,01. Igual a o que eu não sei quanto é, deixo em formato de quê. E o tempo? O tempo eu tenho, tá aqui, 10. Agora pode ficar um pouco mais visual para alguns. É a mesma coisa que a gente está fazendo. Passo matemático e físico é o mesmo. Só que agora, às vezes, as pessoas conseguem visualizar melhor e eu entendo totalmente isso. Porque com número é muito melhor do que com letra, nada a ver. Mas letra só confunde. Esse 10 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, teremos uma coisa mais ou menos assim.
0,01 vezes 10. E isso é igual à minha carga, Q. Vou meter uma seta aqui, tá? Para a gente continuar aqui no cantinho, ficou bem retinha a seta. Carga, invertendo a ordem, é 0,01 vezes 10. Carga, então, é igual a 0,01 vezes 10, 0,1 coulombs. Percebam que, de novo, a gente chegou no mesmo resultado. O nosso passo a passo, o nosso desenvolvimento, resultou na mesma resposta. Letra A. Letra número 1, A. Este carinha aqui, vindo pelo lado de cima ou pelo lado de baixo, é indiferente. E para mim não vai ter problema nenhum qual caminho vocês vão fazer. Mas é uma questãozinha que envolve corrente elétrica que pode cair dentro dos nossos problemas, ok? Pessoal, querem perguntar alguma coisa? Deu para pegar essa parte final? Estou tirando um print aqui das pessoas que estão para eu não me perder depois. Dá para pegar essa ideia? Quase tudo do que a gente viu hoje, a gente vai seguir vendo. Porque o terceiro ano e a Física 3, ele é basicamente o estudo de circuitos elétricos. E quando a gente vai estudando circuitos elétricos, a gente vai rever tudo isso daqui. A gente constrói devagarinho, tijolinho por tijolinho, para depois usar tudo junto. Então, lá na frente, a gente ainda vai estar fazendo umas questões assim, tá? Então, tentem dar uma olhada nesses daqui que estão separados. Depois eu faço mais alguns para vocês. E se precisarem para dúvidas conceituais ou de exercícios, podem me perguntar, tá bem? Essa aula já vai para o YouTube logo depois. Vai ter bastante cálculos parecidos com esse. No PAG eu tenho certeza que sim. No Enem a gente torce que sim, tá? Porque o Enem ele vai pesar questões fáceis, médias e difíceis ao longo dos 3 anos. Vamos torcer para que as fáceis estejam, por exemplo, dentro desse conteúdo, porque é uma coisa super tranquila de fazer. Mas os circuitos mesmo é uma coisa que 100% de chance que vai cair. Fechou? Se não tem mais nenhuma pergunta, muito boa noite e até a semana que vem. Deve ficar disponível a aula, acho que ainda amanhã. Tenha uma boa noite, bom final de semana e descanse, tá? Descanse. E estudem, mas também descanse. O equilíbrio é tudo.